Minha gente, no nosso quadro Vale a Pena Viver, desta quarta-feira aqui no programa Família dos Devotos, hoje nós vamos falar sobre o sorriso. Dê um sorriso aí, meu irmão e minha irmã. Sorria, porque faz bem. Você sabia que sorrir pode melhorar a sua saúde mental, reduzir o estresse, fortalecer a autoestima? É mais do que um reflexo de felicidade. O sorriso é um cumprimento, é um gesto simpático, é um impacto profundo no nosso bem-estar, nas relações. E é o que nós vamos conversar um pouco hoje aqui no nosso programa. Aliás, dizem também que o sorriso, para vocês, senhoras queridas, que gostam de passar muito creme na pele, por causa da ruga, sorrir você vai desgastar menos os músculos. Já ouvi essa história. Vamos ver se isso é verdade. Estamos recebendo aqui entre nós a psicóloga, a doutora Débora Mariano, que vai nos falar sobre esse assunto. Por que sorrir faz bem, doutora? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Exatamente o que você acabou de começar dizendo, né? Reduz o estresse realmente. Uma pessoa que sorri, ela é mais positiva. Então, quando você está com a mente mais positiva, você vai olhar para as situações da vida com mais otimismo. Isso não é negar a realidade, né? Quando a gente fala ficar sorrindo, não é negar a realidade, mas é olhar para as situações com um pouco mais de otimismo. Bom dia, Débora. Seja sempre bem-vinda aqui à nossa família. E por que o sorriso faz tão bem? Por exemplo, não só para quem sorri, mas para quem recebe um sorriso também, né? Tão melhor quando a gente chega num ambiente e a gente é recebido com um sorriso. Sim, você veja bem, o sorriso é a comunicação universal, né? Você pode não falar a língua de um outro país, mas se você sorrir, o outro vai reconhecer esse sorriso, não é verdade? E quando a gente vê que desde o bebê ele tem essa comunicação com a mãe, do sorriso, ele sorri, a mãe sorri de volta, a mãe tem benefícios com isso, não é verdade? A mãe fica mais suscetível a interagir com essa criança. E essa criança devolve, assim vai vindo a nossa evolução. E se a gente vê essa evolução do sorriso vai até na fase idosa também, né? Então, é a questão do espelhamento. Quando você chega no ambiente que as pessoas sorriem, você se sente mais à vontade, não é verdade? Então, isso influencia, uma pessoa influencia a outra pessoa. Estar num ambiente que as pessoas sorriem, o ambiente fica mais leve, né? Reduz o estresse, o ambiente fica mais leve e as pessoas ficam mais abertas, mais suscetíveis, o ambiente fica mais leve, mais calmo. A gente percebe isso muito quando os devotos vêm aqui ao Santuário Nacional, né? Que o lema do santuário é acolher bem, evangelizar, e muitas vezes chega gente assim, perdido, sem saber o que é, onde vai, onde não vai, aí chega um voluntário, chega um funcionário do santuário e dá um sorriso, pronto, parece que a pessoa já... Né, ela fica mais aberta, fica né? mais aberta, fica mais calma, tranquila, né? Estão me recebendo bem, porque é complicado mesmo você ficar num ambiente em que as pessoas, né, sempre sérias, mas também tem aquela questão, às vezes a pessoa está tão no automático que nem ela se percebe também, mas quando ela encontra o outro que está sorrindo, ela fica mais aberta também, né? Porque às vezes a pessoa fica sempre com aquela cara fechada, aquele negócio para baixo, né, doutora Débora? E é interessante que semana passada a gente celebrava Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, a menina que viu Nossa Senhora de Lourdes, a Bernadette, uma criança pobre, ela falou assim: a Virgem sorriu para mim. Quando a gente lembra a Madre Teresa de Calcutá, naqueles barracos que ela ia levar a comida, e certa vez ela não tinha comida, ela não foi. Ela falou: o que eu vou levar para aquele povo pobre? E o pobre disse: não, mas nós esperamos a senhora vir aqui por causa do seu sorriso. Olha quantas experiências bonitas, verdade, né? E sorriso ilumina, né? Sorriso ilumina. Diz uma mensagem e a Letícia lembrava bem. Quantos devotos vêm aqui e falam: olha, eu gosto do seu sorriso. Então, é porque a gente está testemunhando de fato essa alegria da fé. Agora, como é que a gente cultiva isso? Isso é um hábito? Como é que funciona assim? Olha, na minha opinião, a melhor forma da gente cultivar é a gratidão, não é? Quando você agradece, eu falo que a gratidão é o último estágio do recebimento. Quando você agradece, realmente a graça desce e o milagre acontece. Então, às vezes a pessoa está tão negativa que ela não vai conseguir olhar saídas para a vida dela. Então, eu acho que como cultivar isso através da gratidão é uma excelente dica. Porque quando você agradece, você começa a agradecer pelas pequenas coisas. Então, como você reduz o cortisol, você vai olhar a vida com um pouco de mais positividade, né? Outra questão também, como cultivar? Faça disso um hábito. Porque quando você faz disso um hábito, o seu cérebro ele vai responder a isso, né? Então, sorrir todo dia, mesmo que você não esteja se sentindo feliz. Você força ali um sorriso, você vai para o espelho, você sorri
que o seu cérebro ele vai entender essa mensagem. E ele vai devolver isso para você. Mas, Débora, também tem muitas vezes, tem gente que fica nervosa e começa a sorrir, tem gente que está assim, com um problema e sorri. De repente, como a gente perceber essa, assim, às vezes é uma tristeza, sorrir, mas não é aquilo, não é verdadeiro. E como, de repente, trabalhando isso para não ser uma constante, ser uma coisa verdadeira? Sim, o sorriso, ele esconde, como você falou, dores também. Né? Essa questão é a pessoa, eu percebo que é estar presente com ela mesma, entender que o sorriso, ele pode esconder dores pelo medo do julgamento, né? Que as pessoas têm em sociedade. Nós estamos vivendo num ambiente até tóxico positivamente. Você tem que dar conta de tudo o tempo todo, você tem que performar, você tem que estar otimista, você tem que estar sorrindo, e as pessoas não dão conta disso. Não é verdade? Então, assim, entender que por trás de um sorriso tem dores. E isso é inerente à condição humana. Então, é entender isso também, entender que essa questão que a sociedade impõe muito do sorriso, da positividade, que está tudo bem, né? Você falar sobre sua dor, você entender que é um momento também, que, lógico, você vai buscar essa positividade, mas entender que você tem que sentir aquilo que a gente precisa sentir, que são as emoções. Não é? Nem sempre a gente está 100% bem, né? Não, muitas vezes exatamente. As coisas não estão tão bem e tudo bem, acontece. Aí que eu falo que é negar a realidade, porque quando você está sorrindo, o sorriso ele demonstra muitas coisas, né? Até um flerte, o sorriso demonstra alegria, demonstra até timidez o sorriso, se a gente for perceber, né? Fingimento também. Então, como que eu percebo tudo isso? Eu falo que realmente o que não mente é os olhos, não é? Como ele estava falando, a expressão, né? O olhar faz bem até para o rosto, para a expressão facial. E realmente, como você percebe? O olhar verdadeiro você percebe através o sorriso verdadeiro, perdão, você percebe através do olhar mesmo, né? Os olhos sorriem. Os olhos falam também. Os olhos falam, porque às vezes a pessoa está sorrindo, ela está nervosa. Então, os olhos não vai ter o sorriso verdadeiro, genuíno. Você vai ver que a pessoa está preocupada, ela está sorrindo, mas ela está preocupada, né? E interessante também, o sorriso ele pode demonstrar até questões de problemas de saúde mental, né? Quando ele é exageradamente. Sim. Então, quando a pessoa está numa crise, muitas vezes também ela vai sorrir, não porque ela está bem ou está achando a situação engraçada, mas porque ela está com um problema de saúde mental. Eu acho que na vida tudo é o equilíbrio, né? Quando a gente vê que isso ultrapassou, realmente pode ser um sinal de algum problema. De repente procurar ajuda também. Quando com certeza. Não tá com certeza. No lugar. Saber rir para a vida, isso é importante, né? Isso, saber rir para a vida e de maneira equilibrada. Isso é importante. O equilíbrio é verdade. importante. E quer dizer, então, que faz bem para a pele mesmo, né? A mulherada tem muito essa coisa do cremes, os cosméticos, etc. Exatamente. Mas sorrir faz bem para os Sim, e você faciais. percebe, faz bem para os movimentos faciais, mas você percebe que é de tudo, de dentro para fora, que realmente até o nosso corpo ele responde a isso, essa maneira mais positiva, essa maneira mais de sorrir. Então, quando a gente fala, né, que trabalhar primeiro dentro, a mente, como você percebe as coisas, você vai ter benefício para o seu corpo todo, na verdade. Porque o seu corpo responde a isso. Não é? E é possível a gente, às vezes, mudar o humor pelo sorriso? Sim, é possível. Mesmo que eu falei, mesmo que seja um sorriso forçado. Você não está com humor naquele momento, mas você fazendo disso um hábito, né, para reduzir o estresse, você estando consciente, sabendo disso, força o sorriso. O sorriso forçado, você vai, uma hora o seu corpo vai responder a isso de forma mais positiva. E você realmente muda o humor, né, com a positividade. A gente fala do sorriso aqui, mas por trás do sorriso está o quê? Uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais aberta, uma pessoa que tem autoconhecimento, né, e que vai levar isso para as outras pessoas também. É uma constante, você tem que trabalhar isso para que isso vai mudando essa isso é hábito, né? rotina, né? Isso, exatamente, é hábito. Tá certo. Além desse aspecto da gratidão tão importante, né, Débora? Sim. Que outras dicas você daria assim para que a gente possa conservar esse sorriso que faz tão bem para a nossa vida e para quem recebe também? Sim. Uma coisa que eu sempre falo, ninguém muda aquilo que não conhece. Não é? Então, assim, aceitar o momento que a pessoa está passando, né? Entender isso de uma forma
que ela pode falar sobre os problemas, falar sobre isso, porque quando a gente fala, né, até na terapia mesmo, o paciente vai falar sobre aquilo 10 vezes, 100 vezes, quantas vezes for preciso, para que ele mesmo se escute. Então, como fazer isso? Entender, né, que você está no momento presente também, isso é muito importante. A nossa mente, ela vaga o tempo todo, né? As pessoas passam o tempo todo, tá tomando um café, mas está pensando no amanhã, tá ali com a família, mas está pensando no problema. Então, eu acho que essa atenção plena de se trazer para o presente também é muito importante. E, de repente, uma forma de fazer isso, de trabalhar isso, de repente, até a Carol estava falando com a gente aqui no ponto. Consumir conteúdo de comédia pode ser uma alternativa para você, de repente, mudar o seu perfil, né? De repente, ser uma pessoa sisuda e, de repente, olhar mais o lado bom, né? O lado positivo das coisas. Sim, exatamente. Você vê que a mídia, hoje, ela tem uma influência sobre as pessoas. Porque você está aqui no celular, você na sua casa está com a televisão ligada, a maioria das pessoas é assim. Então, realmente, você vê que conteúdo você está consumindo. Né? Se você tem o hábito de ver coisas muito tristes, filmes muito tristes, você vai responder a isso, sua mente responde a isso. Então, realmente, assiste comédia, ir para um teatro, rir de si mesma, também eu acho importante. Né? Tem pessoas que são muito rígidas com si, não com o outro, mas com a gente mesmo. Então, tudo que acontece leva com muita rigidez. Então, levar uma vida mais leve até consigo mesmo. Perfeito, acho isso importante. Tá certo. E quem quiser te encontrar, de repente saber mais dicas, deixe seus contatos com a gente. Sim, o meu telefone é 12 98703 8601. Né? A gente Tá está colocando aí também na tela, Isso. né, as suas redes sociais também. Sim. Núcleo Isso. Débora Mariano. Isso, eu tenho uma clínica, né, em Jacareí, que a gente foca bastante em saúde mental, que é o Núcleo de Psicologia. Estamos lá para receber todos. E online também, né, que é importante a gente falar, que hoje o atendimento online veio para ficar, realmente. Verdade, Né? que bom, né? Tem essa forma. Todo Dá mundo pra tem sorrir apoio. também lá, né? Dá para sorrir, todo mundo Dá. tem apoio, é só procurar ajuda. É verdade. E às vezes você, de repente, está aí muito depressivo, deprimido. Está vendo, gente, como é possível mudar esse hábito? Você sabe que contam, doutora Débora, que o Papa Francisco, ele é argentino, né? E ele era mais fechadão, assim, também. Não tinha muitos negócios de sorriso de lá de cá, não. Então, olha o rosto que a gente vê do Papa agora. E agora, nesse momento de mais atenção com a saúde, os laudos médicos sempre dizendo, conservando bom humor. Que beleza, né? Como o é bom importante, humor nos né? livra do doutor. Exatamente, o bom humor. Doutor dá outros tipos de saúde, de tratamentos, Sim, né? para você ver como é importante. Como eu falo, o corpo ele responde a isso, né? Tá Responde certo, exatamente. Débora. Muito obrigada Sou pela eu sua quem participação. agradece a oportunidade. Imagina, seja sempre Bem-vinda bem-vinda. Muito obrigada.